Seja bem-vindo a mais uma aula de redes de Petri para automação industrial. Na aula de hoje a gente vai falar sobre redes de Petri rotuladas, mas para isso eu gostaria só de lembrar com você o que a gente já viu nesse curso. Então a gente começou definindo o grafo de uma rede de Petri e a gente viu que esse grafo é um grafo bipartido ponderado, em que o fato dele ser bipartido significa que ele tem dois tipos de nós. No nosso caso, um tipo de nó são os lugares e o outro tipo são as transições. E, além disso, ele também é um grafo ponderado. Isso significa que os arcos que conectam esses nós podem ter pesos associados. Depois, a gente viu como é que funciona uma rede de Petri marcada, que basicamente é uma rede de Petri em que a gente aloca fichas aos lugares. Vimos também que essas fichas representam o estado do sistema que essa rede de Petri modela. E, finalmente, a gente viu também a dinâmica da rede de Petri, que é um conjunto de regras que define, primeiro, quando uma transição está habilitada e, segundo, caso essa transição dispare, qual vai ser a nova marcação da rede de Petri, ou qual vai ser o novo estado do sistema que essa rede representa. Bom, tudo bem até aí. A gente já, inclusive, conseguiu modelar alguns tipos de comportamento usando redes de Petri. Mas, como a gente já conversou em aulas passadas, o nosso objetivo aqui é fazer a modelagem de sistemas que a gente chama de sistemas a eventos discretos. E até agora a gente não adicionou ao nosso formalismo os eventos, que é aquela entidade que pode provocar uma mudança no estado do sistema. Então a ideia da aula de hoje é a gente ver como podemos introduzir a informação dos eventos no formalismo de redes de Petri que a gente tem estudado. Para isso, vamos considerar um exemplo, e o exemplo é o sistema de fila. Então a ideia é a seguinte, suponha que eu tenha aqui numa sala, num prédio, enfim, tem um local, e aí nesse local tem um servidor. E a ideia é a seguinte, do lado esquerdo podem chegar clientes para esse servidor, e do lado direito esses clientes deixam o sistema e a gente não precisa mais se preocupar com esse cliente. E a ideia é a seguinte, se chega um cliente e não tem ninguém no sistema, ele já pode começar a ser atendido pelo servidor. Se enquanto a gente tem um cliente sendo atendido, chega mais um, ele fica na fila. Se chega mais um, ele também fica na fila. E assim sucessivamente. A gente vai partir do princípio que a nossa fila ela tem capacidade infinita para facilitar a nossa modelagem. Uma outra maneira da gente representar esse sistema é por meio desse desenho, em que a primeira seta mostra a origem de novos clientes. Eles podem entrar e ficar acomodados ali na fila. A gente vai usar um círculo para representar o servidor, e tão logo o servidor termine o seu trabalho, o cliente deixa o sistema sendo representado por essa seta à direita. Ok, então acho que agora está claro como funciona esse sistema de fila. Vamos então passar para a modelagem desse sistema por redes de Petri. A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar quais são os estados desse sistema, ou quais são as informações que eu quero guardar a cada ocorrência de um novo evento. Então, no nosso caso aqui, a gente vai considerar a fila e o status do servidor, ou seja, se ele está ocupado ou se ele está livre. E para isso, nós vamos usar três lugares. Então, eu vou usar um lugar que eu vou chamar de F, que vai trazer para mim a informação de quantas pessoas estão na fila. Um lugar que eu vou chamar de O, que vai mostrar para mim que quando ele tem ficha, isso significa que o servidor está ocupado, está atendendo um cliente. E um lugar L, que significa que o servidor está livre. Depois de estabelecer quais são os lugares ou os estados que eu gostaria de armazenar, ou quais são os estados que eu gostaria de ter informação do meu sistema, a gente precisa agora definir quais são os eventos que ocorrem nesse sistema. A gente vai considerar que podem ocorrer três eventos. O evento A, que modela a chegada de clientes. O evento S, que significa que o servidor iniciou o atendimento. E o evento D, que significa que um cliente deixou o sistema. E a gente vai usar o evento D para modelar tanto a saída do cliente do sistema quanto o término de atuação do servidor, tornando ele livre novamente, possível de atender mais uma pessoa que estava na fila. Então agora a gente já tem os lugares e precisamos adicionar agora as transições, que é o elemento que vai fazer com que a marcação da rede mude. No caso de redes Petri rotuladas, a gente vai associar às transições os eventos que a gente acabou de definir. Então, vamos começar pela chegada de cliente, né? Então, como é possível chegar um cliente sem que isso dependa do nosso sistema? Ou seja, o nosso sistema está lá e a gente não tem controle nenhum de quando vai chegar um novo cliente. Então, para representar isso, a gente vai usar a transição T1, e aí vamos rotular ela com o evento A. E essa transição T1, sempre que ela disparar, né, significa que o evento A ocorreu, ou seja, chegou uma pessoa na fila.
Então a gente precisa, com base nessa transição, adicionar uma ficha ao lugar F, indicando que agora teria uma pessoa na fila. E como eu falei, como no nosso sistema não tem nada que possa impedir o disparo dessa transição, a ocorrência do evento A, nós não vamos colocar nenhum lugar de entrada para essa transição, ela é uma transição fonte. E aí qual é a ideia da rede Petri rotulada? Quando uma transição está habilitada, ela pode disparar. E se a rede Petri é rotulada, ela só vai disparar se o evento associado àquela transição ocorrer. Então, no nosso caso ali, T1 está sempre habilitado, mas ele só vai disparar se ocorrer o evento A, ou seja, se chegar um novo cliente na fila. Ok, então já modelamos aí a chegada de clientes. Agora vamos focar a nossa atenção para o servidor. Qual é a ideia do servidor? Bom, o servidor, vamos supor que o servidor começa livre. Então, se o servidor começa livre e chega um cliente na fila, isso significa que ele pode começar a atender esse cliente e aí ele se tornaria ocupado. Então, vamos representar isso usando a transição T2, que vamos rotular com o evento S, de servidor inicia atendimento. Para que o evento S possa ocorrer, é necessário que eu tenha pelo menos uma pessoa na fila e que o servidor esteja livre. Por isso, nós vamos ter os lugares F e L como lugares de entrada da transição T2. E aí, uma vez que o servidor inicia o atendimento, isso significa que ele vai, então, passar a estar no estado ocupado. Então, a transição T2 precisa colocar uma ficha no lugar O, indicando que o servidor agora estaria ocupado. Ok, o servidor está lá trabalhando, está lá atendendo o cliente, até o momento que ele termina, finaliza o seu trabalho. E a gente vai representar isso usando a transição T3, que nós vamos rotular com o evento D, que modela exatamente esse comportamento. Então, qual é a ideia? Quando o evento D ocorre, o servidor acabou de atender aquele cliente e voltou a ficar livre novamente. Então, a transição T3 ela precisa ser uma transição de saída do lugar O e precisa ser uma transição de entrada do lugar L, indicando que, sempre que ela dispara, o servidor passa de ocupado para livre. E o nosso cliente deixa o sistema. A gente vai considerar como marcação inicial, ou seja, como que o sistema é inicializado, quando o servidor está livre e não tem ninguém na fila. Então, desse modo, é possível que chegue um cliente, aí ele vai passar a ser atendido pelo servidor e, enquanto o servidor está ocupado, se chegarem novos clientes, eles serão alocados na fila representada pelo lugar F. Ok? Então, acho que agora, com base nesse exemplo, fica claro qual é a alteração que a gente precisa fazer na rede Petri marcada, que a gente já viu, para que ela possa se tornar uma rede Petri rotulada e trazer em si a informação completa de como o sistema funciona. Então, para isso, vamos definir formalmente uma rede Petri rotulada. Então, uma rede Petri rotulada é uma séptupla N igual a PT pré-post X, sigma e L, em que PT pré-post X é uma rede de Petri marcada, como a gente já viu nas aulas anteriores. Sigma vai ser o nosso conjunto de eventos, ou seja, são os eventos que a gente tem à nossa disposição, né, que podem ocorrer no sistema, e que a gente vai usar para rotular as transições. E L é a função de rotulação das transições, ou seja, é uma função que vai associar para cada transição um evento de sigma, de tal maneira que a gente vai ter para cada transição um evento associado, que representa que a transição só dispara se ela estiver habilitada e se o evento associado a ela ocorrer. Então, note que para isso, o domínio da função L vai ser o conjunto de transições e o contradomínio, o conjunto de eventos. Então, basicamente, essa é a definição de uma rede de Petri rotulada. E aí eu gostaria de deixar um exercício. E para isso, vamos lembrar daquele exemplo que nós vimos em aulas passadas do robô num mapa dividido em 4 células. Então, aqui a gente tem um mapa e as células 1, 2, 3 e 4 e o nosso robozinho que pode transitar entre essas células para realizar algum tipo de trabalho. E aí o nosso objetivo nesse exercício vai ser o de projetar ou modelar esse sistema usando uma rede de Petri rotulada. E aí lembre-se, para isso é necessário que primeiro a gente defina quais são os estados desse sistema, ou seja, qual é a informação que eu quero guardar a cada nova ocorrência de um evento e qual é o conjunto de eventos que podem ocorrer no meu sistema. Com essas duas informações, a gente já pode construir a rede Petri rotulada que representa o comportamento desse sistema. Lembrando que é importante também que você atribua significado físico a cada um desses eventos e estados que você definiu para poder começar a fazer o modelo em redes de Petri. Tá ok?
Então essa foi a aula sobre redes de Petri rotuladas, e nas próximas aulas nós vamos ver mais modelos de sistemas automatizados que podem ser representados por redes de Petri e futuramente também como podemos fazer análise desses modelos, análise dessas redes de Petri para saber se elas atendem a determinados critérios de projeto. Então espero que você tenha aproveitado a aula de hoje e até a próxima aula.